Olá, boa noite a todos, que Deus abençoe a vida de cada um. Eu vou aqui deixar uma mensagem aqui, o mais breve possível, falando sobre, de certa forma, aquilo que a gente está vivendo hoje, né? E a gente tem percebido que em meio à crise que a gente enfrenta, muitos cristãos, né, estão se mobilizando para fazer clamores, né? E isso é muito bom. A gente precisa clamar, precisa interceder, porém, eles não estão entendendo o que está acontecendo. E por que eu digo isso? Em meio à crise que nós estamos vivendo, eu me lembro da oração de Daniel. Está aqui aberto, né? Daniel capítulo 9, né? Você pode ver aí. Você pega a sua Bíblia e você acompanha. Daniel, ele fez uma oração que era um clamor pelo povo dele, né? Igual a gente está clamando pelo Brasil, né? Só que com uma diferença. Daniel, ele sabia o porquê de tanto sofrimento que Israel estava passando. E ele faz uma oração que serve de exemplo para a gente. Por quê? A oração que Daniel fez não foi uma oração como se eles estivessem tudo bem, como se eles estivessem todos ali em condições ali de orar ao Senhor. Não. Mas Daniel orou demonstrando arrependimento e confessando as culpas da nação, reconhecendo o erro deles diante do Criador. É o que falta acontecer aqui no nosso Brasil, né? O pessoal viu essa situação aí, a crise, esse vírus aí que está atingindo todo mundo. E o que acontece? O povo ora ao Senhor e pede, né? Só que eles não entendem. Eles não param para pensar assim, como que é a nossa oração? Como que deve ser o nosso clamor? Será que é só pedindo a Deus que venha nos livrar desse vírus, que venha livrar a nossa vida? Não. Eu não vejo ninguém levantar clamor dizendo assim, olha, nós nos arrependemos porque nós estamos errados. Isso Daniel fez. Daniel, ele não chegou diante do Senhor, Senhor, livra o teu povo do cativeiro, livra o teu povo porque nós estamos sofrendo. Mas ele não falou isso. Ele até lembrou, sim, de clamar isso, mas ele reconheceu por que eles estavam passando aquilo. É o que falta hoje, principalmente os cristãos entenderem. Porque todo mundo quer levantar clamor, né? Parece que é a coisa da moda, né? Mas eu não vejo ninguém falar assim, gente, vamos levantar um clamor, porque nós, a igreja do Senhor, precisamos nos arrepender. Nós estamos contra a palavra do Senhor. Você não vê ninguém fazer isso. Você só vê o povo clamar, 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 como se tivesse tudo muito bem. Como se a culpa, né, de tudo isso vir sobre a humanidade, sobre o Brasil também, fosse relacionada às pessoas que não são crentes, entre aspas, né, as pessoas que são popularmente chamadas de mundanos, né? Todos aqueles que não são evangélicos são chamados de mundanos, né, pelos evangélicos. Então, mas o mundo está assim por causa das pessoas que não servem a Deus. Mas as pessoas que não servem a Deus não estão, entre aspas, ali fora de uma denominação. Elas estão dentro de denominação. Você olha as denominações hoje, o povo que deveria se chamar pelo nome do Senhor é o povo que mais transgride a palavra do Senhor. Você vê as denominações evangélicas se afastaram dos ensinamentos do Criador. O que mais tem nas igrejas evangélicas é heresia, são coisas que não agradam a Deus, ensinamentos distorcidos, homens e mulheres ensinando coisas que não são de acordo com a palavra do Senhor. Eu poderia citar inúmeros exemplos aí de denominações que pregam heresia atrás de heresia. Mas aí você vai falar assim, não, nós não podemos julgar porque cada um entende de uma forma. Que cada um entende de uma forma o quê, meu amigo? Se o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, os apóstolos do Senhor em geral, eles tinham cuidado com a doutrina do Senhor para que as pessoas não aprendessem de forma errada a doutrina do Evangelho.
Paulo mesmo ele combatia a heresia dia e noite. Ele viajava. Antigamente não tinha os meios de transporte como hoje, ele viajava de navio, de um lado para o outro, exortando os irmãos a não seguirem doutrina estranha. Até mesmo no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo chega ao ponto de dizer o seguinte, olha, que ele queria preparar a igreja do Senhor como uma noiva ataviada, né, para o Senhor, para que ele pudesse apresentar a igreja, né, aqueles que estavam recebendo o ensinamento da palavra, como uma noiva ataviada, uma noiva preparada para o seu noivo, que é o próprio Cristo, o Filho de Deus. E ele falou, olha, temo que assim como a serpente enganou a Eva, também sejais enganados, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. E depois ele falou, se alguém pregar outro evangelho, além daquilo que eu tenho pregado, se você receber outro Espírito, outro Jesus, com razão sofrereis. Está em 2 Coríntios 11. Você vai ler, você vai entender que ele tinha essa preocupação. Ou seja, esse é um zelo que aquele homem tinha dentro do seu coração para que os irmãos não recebessem o evangelho de forma distorcida. Aí você vem falar que cada um prega da maneira que quer. Não. Nós temos que crer e temos que pregar como ensina a Escritura. Em João 7,38, o próprio Filho de Deus disse, ele ensinou, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E aqui em Daniel capítulo 9, a gente vai ler agora, você vai ver que Daniel ele agiu diferente dos cristãos hoje. Ele não chegou diante do Senhor, Senhor, livra-nos, livra-nos, Senhor, nós queremos o livramento, bota a tua mão sobre o teu povo. Ele intercedeu sim, mas ele confessou que eles estavam errados. Daniel reconheceu que o povo de Israel, que é o povo da promessa, o povo de Deus, estava errado e que eles estavam passando tudo aquilo por conta da desobediência que eles andavam para com o Senhor, com a desobediência que eles praticavam para com o Senhor. Aí ele vem dizendo assim, em Daniel capítulo 9, né? Você vai ver na tua Bíblia, Daniel capítulo 9, versículo, nós vamos ler do versículo 3 em diante. Eu não vou ler tudo, você tendo a Bíblia aí, você vai ler Daniel capítulo 9 e fala da oração de Daniel e o arrependimento, né? E a confissão de Daniel por conta dos pecados da nação. Hoje, o que falta não é clamor, oração o que mais tem muita oração, mas pouco arrependimento. O povo ora muito, mas oração sem arrependimento não resolve. E aqui vem dizendo, Daniel capítulo 9, versículo 3, coloquei a minha face diante do Senhor Deus, para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum e vestimenta de pano de saco e cinzas. Ou seja, Daniel, ele orou ao Senhor não só para pedir livramento, para ajudar o povo, não, mas ele orou ali reconhecendo já os erros da nação. Hoje, o que nós precisamos fazer hoje é isso, interceder ao Senhor sim pela nação, clamar ao Senhor pela nação, mas entender que nós estamos passando isso não é à toa. Não só nós, mas a humanidade. Tem motivos. E quais são os motivos? A desobediência. E a desobediência não é só para os que são mundanos, entre aspas, para aqueles que você chama de mundano, ímpios e pecadores, mas a desobediência tem acontecido no meio daqueles que se chamam povo de Deus. Aqui, essa oração de Daniel era para o quebrantamento, para o arrependimento de Israel. Era ali confessando os pecados de Israel. Ele ali se colocou até como culpado, até certo ponto, que ele não se isentou da responsabilidade. Daniel, sendo uma pessoa temente ao Senhor, ele não se isentou da responsabilidade. E você pode perceber que mais à frente ele fala que nós pecamos, ou seja, ele se incluiu no meio. E ele confessou o pecado da nação diante do Senhor. O que nós precisamos fazer não é apenas rogar ao Senhor para que nós venhamos livrar nossa pele, mas é com o coração quebrantado e arrependido, arrependendo-se das heresias a qual o povo anda andando, a qual nós andamos andando.
nos arrepender das más obras que nós cristãos temos praticado. Porque o povo de Israel aqui, essa oração de Daniel, era ali justamente por conta do cativeiro que eles, haviam de passar, estavam passando, aliás, por conta da sua desobediência. E depois ele vem dizendo: e orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a minha confissão, e disse: ó Senhor, grande e temível Deus, que mantém o pacto e a misericórdia para com aqueles que o amam e para aqueles que guardam os seus mandamentos. Olha, você vai ver agora, no versículo 5, a confissão de Daniel. Nós pecamos e cometemos iniquidade, nos portamos impiamente, nos rebelamos e até nos afastamos dos teus preceitos e juízos. Nem escutamos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, e para todo o povo da terra. Ó Senhor, justiça pertence a ti, porém a nós a confusão da face, como nesse dia para os homens de Judá e para os habitantes de Jerusalém e para todo Israel, aqueles que estão próximos e aqueles que estão distantes em todas as nações para onde tu os conduzistes, por causa da transgressão que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão da face, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais. Por quê? Porque pecamos contra ti. Daniel, confessando, no versículo 8, mais uma vez, declarando, a culpa da nação. Ou seja, a oração de Daniel não era só para um livramento de pele. Eu quero livrar minha vida, porque o vírus está acabando com todo mundo aí, estou com medo de pegar o vírus, então eu vou orar para Deus me proteger. É muito bom, devemos fazer isso. Nós temos que orar pela nação para que Deus venha proteger os servos dele, para que Deus tenha misericórdia daqueles que não servem, mas nós temos que confessar os nossos erros diante do Criador. Você tem que confessar aquilo que desagrada ao Senhor diante do Criador. A nossa oração não pode ser uma oração de sonso. Sabe aquela oração de sonso? Chegar diante do Senhor como se o povo evangélico estivesse andando tudo direitinho na presença do Senhor. Você olha para um lado, olha para o outro, você olha para a televisão, o que mais tem são pessoas pecando contra o Senhor. Pessoas que pegam a palavra do Senhor, distorcem a palavra do Senhor, ensinam as pessoas erradas. Isso é pecado, gente. Heresia é pecado e heresia não agrada ao Senhor. Portanto, o que está vindo sobre a nação agora é porque o sal da terra, a luz do mundo, já não tem tido mais efeito. O povo que deveria ser chamado povo de Deus e que se intitula povo de Deus é o que mais distorce a palavra do Criador. Aí agora, na hora da crise, vamos levantar clamor. Sou totalmente a favor, mas não se lembre, não se esqueça, aliás, de se arrepender das coisas que nós temos pecado para com o Senhor. O pecado da igreja do Senhor na face da terra, principalmente no Brasil, pecado da heresia, distorção da palavra, usando a palavra de maneira totalmente equivocada, enganando pessoas. E o Senhor, ele não gosta desse tipo de coisa. Esse castigo está vindo sobre não só o planeta Terra, as nações, mas sobre o Brasil também, por conta da desobediência com o qual o povo tem realizado diante dos olhos do Senhor. Eu tenho certeza absoluta, se o povo de Deus não estivesse andando na distorção da palavra, distorcendo o evangelho, usando o evangelho de maneira errada, se chegasse diante do Criador, se arrependesse, retornasse para os ensinamentos do Senhor, muita coisa ia mudar. O pessoal que se diz povo de Deus se afastou. Daniel 9, versículo 5. Mostra o seguinte: nós pecamos, cometemos iniquidade, e nós, portanto, nos portamos impiamente, nos rebelamos, e até o que? Nos afastamos dos teus preceitos e dos teus juízos. O que tem acontecido hoje na face da terra com o homem em geral? Se afastando, dos preceitos do Senhor. Já estão afastados, aliás.
Mas e os que se dizem povo de Deus? Se afastaram dos preceitos do Senhor. Você olha para as denominações, eles distorcem a palavra de Deus descaradamente. Não tem menor temor. E por isso, esses flagelos atingem também o povo de uma maneira geral e trazem ali a aflição no coração dos crentes e o desespero e querem clamar por suas vidas, mas não querem abandonar as heresias. Pergunta hoje, estão levantando clamor, como eu já disse, totalmente a favor, mas estão se arrependendo? Estão confessando seus pecados, aquilo que eles têm feito dentro de suas congregações? As heresias que eles têm plantado dentro de suas congregações, eles estão se arrependendo disso? Estão fazendo como Daniel fez? Confessando, nós pecamos, nós transgredimos os seus mandamentos, por isso que nós estamos passando isso. É por isso que a confusão veio sobre nós. Aí depois vem dizendo mais, Daniel capítulo 9, versículo 9, ao Senhor nosso Deus pertence as misericórdias e o perdão, embora tenhamos o que? Nos rebelado contra ele, e não tenhamos obedecido à voz do Senhor nosso Deus para andar nas suas leis. Ele colocou diante de nós pelos seus servos os profetas. Aí vem mais uma vez. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, afastando-se para não obedecer a tua voz. O que o povo evangélico tem feito hoje? Transgredido a palavra do Senhor, se afastando na sua grande maioria para não ouvir a voz do Senhor. Portanto, a maldição está derramada sobre nós, o juramento que está escrito na lei de Moisés, o servo de Deus, porque nós pecamos contra ele, contra o Senhor. E ele confirmou suas palavras que falou contra nós e contra nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, pois sobre todo o céu não se tem feito como se fez sobre Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, contudo não fizemos nós nossa oração perante o Senhor nosso Deus, para que nos desviássemos de nossas iniquidades e entendêssemos a sua verdade, a tua verdade. Olha só a confissão de Daniel. Daniel confessando mais uma vez que tudo aquilo que o Senhor tinha profetizado de mal contra eles, o castigo se cumpriu, porque eles tinham desobedecido a voz do Senhor. Os profetas que o Senhor levantou profetizaram o mal sobre Jerusalém, não foi porque o Senhor é ruim, mas porque eles eram desobedientes e o Senhor os castigou, o Senhor os corrigiu. E Daniel ali fala algo muito interessante, que por conta da desobediência deles, toda a maldição que estava escrita no livro de Moisés, da lei, recaiu sobre Israel. Ou seja, tudo aquilo que era maldição pela desobediência, o castigo, a correção pela desobediência, recaiu sobre eles porque eles não queriam obedecer o Criador. E ele foi mais além ainda e diz, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, contudo não fizemos nós nossa oração perante o Senhor nosso Deus, para que nos desviássemos de nossas iniquidades e entendêssemos a tua verdade. Ou seja, a oração deles não foi para arrependimento. Está igual hoje. Vem a correção, vem o susto, vem os sinais sobre a face da terra, todo mundo quer clamar. Todo mundo, não, vamos dar as mãos, nós somos o povo de Deus. Aí vem com aquele discurso ecumênico. Agora é a hora de se unir, deixar de lado as diferenças denominacionais. Não se trata de diferenças denominacionais, se trata de heresia. Quem prega heresia não está fazendo a vontade do Senhor. E o Senhor não se agrada com isso, precisa se arrepender. A gente olha, o povo evangélico, ele tem mania de olhar para fora e não olha para dentro. Ele olha para o mundo, porque lá todo mundo bebe, todo mundo fuma, faz isso, aquilo, é todo mundo pecador, por isso que o Senhor está mandando isso sobre a terra. É verdade, por isso sim também, mas não se esqueça do que está acontecendo no meio da congregação do Senhor na face da terra. Você está preocupado só com lá fora? E aqui dentro da tua congregação, da minha, por onde você vai,
O que você tem visto? Estão pregando segundo a palavra de Deus? Estão corretamente segundo a palavra? De maneira alguma. E a prova disso é só você olhar. Não precisa ser muito inteligente, é só ter um pouco de raciocínio. Liga a tua TV e você vai ver a quantidade de heresia, a quantidade de mentira que tem sido despejada na cabeça do povo. Então, a oração dos cristãos hoje não é reconhecendo seus próprios erros, como Daniel fez, reconhecendo os próprios erros da nação, mas é uma oração onde se colocam como verdadeiros cumpridores da palavra, que se colocam como verdadeiros santos e culpam o mundo pela desgraça. Não, está acontecendo isso porque o mundo é assim assado. E será que o povo tem andado conforme a palavra? Será que o povo tem se arrependido, o povo crente, né? Se arrependido de suas obras? É aí que está, porque não adianta fazer clamor sem uma oração sincera com o coração arrependido. Tem muita gente aí que está clamando e o Senhor não está ouvindo. Não está ouvindo, porque como diz aqui, Daniel capítulo 9, versículo 13, no finalzinho vai dizendo assim, que não fizemos a nossa oração perante o Senhor, nosso Deus, para que nos desviássemos de nossas iniquidades e entendêssemos a tua verdade. Ou seja, a oração foi só para cumprir uma meta religiosa, mas não foi para se arrepender. Quando a igreja do Senhor, na face da terra, começar a reconhecer os seus próprios erros, começar a reconhecer que está andando em heresia, começar a entender que não adianta clamar ali como justo, praticando o mal, aí sim o Senhor vai começar a mover de uma forma maravilhosa. Ah, mas está mudando as coisas, está melhorando, não sei o quê. Meu amigo, não pense você que a humanidade vai acabar por causa de praga, de coronavírus. Tem muita água ainda para ser derramada. Isso ainda é um pequeno sinal daquilo que ainda está por vir. De qualquer forma, você orando ou não, ela vai passar. Agora, nós devemos orar sim. Por quê? Porque nós temos que orar para que o Senhor venha preservar os seus, para que o Senhor também venha ter piedade daqueles que não conhecem. É o nosso dever orar, mas orar reconhecendo o que? O nosso erro, a falha como povo de Deus. A nossa falha como povo de Deus tem sido grande, porque o povo de Deus não tem andado segundo a palavra do Senhor. Aí Isaías 59 vem dizendo assim, isso aqui também o povo lê direto, mas não entende. Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encurtada para que não possa salvar, e nem o seu ouvido obstruído para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim, ele não ouvirá. Isso daqui você pensa o quê? Que o Senhor está usando o profeta Isaías para falar para uma nação estrangeira? Gente, essa palavra foi dirigida a Israel, a nação escolhida, o povo de Deus. Então, você vê que Israel, que era o povo que deveria ter conhecimento do Senhor, naquele momento, eles estavam diante do Senhor numa condição lastimável. O Senhor não ouvia a oração nem atendia, porque os pecados que eles não confessavam estavam ali fazendo separação entre eles e o Senhor. Porque o Senhor ouve a oração, mas quando há arrependimento sincero. E eles não queriam se arrepender das suas obras, mas queriam orar pedindo a bênção, pedindo a proteção do Criador. Está igual hoje. Todo mundo está clamando, pedindo a proteção, pedindo a providência do Senhor. Mas eles estão confessando seus pecados. Eles não estão se importando que os seus pecados fazem separação entre eles e o Senhor. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, estou na igreja, ajudo todo mundo. E as heresias que você está aí carregando? Você acha que o Criador não leva em consideração as heresias? Você acha que as heresias não têm importância? Que você pode pregar um monte de mentira aí, que o Criador vai te ouvir, que isso não é pecado? Não pense nisso, meu amigo. Arrependa-se das suas práticas de heresia. E não só de heresia, mas de outras coisas. Quantos aí estão fazendo tantas coisas aí,
Mas tem gente que não pratica outras coisas, mas pratica heresia. Ensina heresia, recebe heresia, dá ouvidos à heresia. E a heresia leva as pessoas ao pecado, a entristecer o Senhor. Então essa palavra foi direcionada a Israel. Enquanto Israel não tomasse uma posição de confessar os seus pecados, não adiantaria nada a sua oração. É a mesma coisa. A nossa oração tem que ser igual a de Daniel. Senhor, perdoa, porque nós pecamos. Não digo nem o pessoal do mundo. Começa por você mesmo. A igreja do Senhor, nós cristãos, Senhor, nós temos pecado. Nós temos feito o que é mal diante dos teus olhos. Nós não temos andado na tua justiça. E o que você mais vê é isso. Os cristãos não têm andado na justiça do Senhor. E por isso estão clamando, mas não estão entendendo. Porque precisam se arrepender. Gente, se hoje a igreja no Brasil, não precisa nem ser no mundo inteiro, se só no Brasil eles clamassem e se arrependessem das heresias que eles têm colocado dentro das suas congregações, eu tenho certeza que o Senhor ia colocar a mão aqui sobre essa nação e rapidamente o Senhor ia entrar com providência. Tenho certeza absoluta.